Nós celebramos hoje a memória de São Bernardo de Claraval, grande monge e santo, inclusive doutor da igreja, e a própria liturgia nos possibilita adentrar no mistério da vida dele de maneira muito própria. A primeira leitura de Juízes mostra uma tendência do ser humano que achar que ele sabe o que ele precisa para a vida, que ele não precisa de Deus e que ele, através dos seus cálculos, da sua compreensão, ele consegue resolver. Então, uma noção, quando Moisés tem um problema de gestão com o povo, lá em Êxodo, Jetro, o seu sogro, ele dá um conselho a Moisés que é para dividir o grupo, o povo de Deus, em grupos de 50 e de 100, e as pessoas responsáveis pelos grupos eram os juízes. Por que os juízes? Não tinham rei, porque quando Deus levanta o povo, ele era o rei, então não tinha necessidade de um rei humano. Só que aqui já começa a tentativa de se ter um rei. Eles querem um rei que governe sobre eles, eles querem alguém para ser igual às outras nações. Então, o grande problema nosso, primeiro, achar que nós por conta própria sabemos o que tem que ser feito sem recorrer à palavra de Deus. E o segundo, pior ainda, é usar a comparação como via de realização. Esse é o grande problema. É por isso que depois, dando esse salto da história com Jesus, essa parábola da vinha, ela é uma parábola que vai demonstrar como que o povo de Israel, que quis um rei segundo os seus moldes, que não escolheu como o Senhor queria, Deus dá o rei, ainda dá a Davi que é um rei segundo o seu coração, mas deu errado porque sabia que ia dar errado. Esse povo, eles mataram os profetas, eles não aceitaram. E o que significa essa parábola? Que uns são chamados primeiros, que é o povo de Israel, são chamados primeiros. Os últimos somos nós aqui todos. Nós somos os últimos que Deus chama e vamos receber a mesma paga, que é a vida eterna. Essa moeda de prata não é um bem material, é a recompensa por aqueles que trabalharam na vinha, que é o Senhor, que é a imagem do povo de Deus. Por isso somos chamados hoje, e sobretudo quando olhamos, por exemplo, para Bernardo de Claraval, perguntar: será que eu tenho me empenhado nessa vinha, ou eu tenho andado na comparação com os outros, ou tenho achado que eu posso fazer as coisas? Porque São Bernardo tem uma importância muito bonita na história da igreja. Primeiro que quando começa o monarquismo aqui no Ocidente, com São Bento, no século V, São Bento ele marca uma geração. Você tem uma noção que foi importante São Bento? O modelo que São Gregório escolhe para a igreja época, inspirado por Deus, de homem, de vida, é São Bento. Então havia um modelo de vida, de homem de fato, que era São Bento, e um modelo de virtude, que era Jó. Isso é trabalhado ao longo de toda a Idade Média praticamente. São Bernardo é uma das reformas da ordem de São Bento, só que uma vocação que não se perdeu na comparação, uma vocação que não se perdeu em achar que tem que fazer as coisas, mas alguém que entendeu que quando nós não atrapalhamos Deus, Deus faz a obra. Você tem uma noção? Quem aqui é casado, levanta a mão. Pode baixar. As esposas, só levanta a mão as esposas aí. Vocês cuidam para não perder o marido, sim ou não? Claro que cuida. Sabe que quando o Bernardo passava, as mulheres trancavam os maridos em casa porque eles tinham vontade de ser monge. Você acredita? Eu tenho certeza que não é o problema de hoje. Ninguém vai querer sair para ser monge, mas por que eu estou dizendo isso? Uma vocação bonita. Em outras palavras, quando a gente vive de maneira bela a nossa vocação, como foi São Bernardo, as pessoas sentem a vontade de viver pela beleza que é uma vida entregue. E ele tem uma importância porque assim, agora aumentou, eu vou me falar não, foi para 38 agora, os números de doutores da igreja. Ele é um deles. Dada a importância da sua ciência, a importância da sua vocação, alguém que não hesitou em fazer o que tem que ser feito. Trazendo para nós aqui hoje essa palavra, como é que a gente tem visto nossa vocação, nossa missão? Será que eu entendi que eu tenho que recorrer a Deus, entender que Ele sabe as coisas, não eu? Será que ainda tenho visto pela comparação? O problema é que a gente não chega à vontade de Deus é porque a gente olha muito para fora. E dizia até no domingo, para quem participou de uma das celebrações que eu presidi, a grande questão é: a gente quer saber a vontade de Deus a nosso respeito, quer saber o que Deus espera de nós, a gente entende que Deus é importante, mas se você passar uma peneira nos católicos, a maioria gritante, vergonhosamente, nunca nem leram a Bíblia, gente. Nunca nem leram, eu não vou nem falar o catecismo. Talvez você está sabendo de São Bernardo hoje. Para você São Bernardo era outra coisa, agora não assim lá. De não sabermos quem que é, por quê? Não por mal, mas porque a gente é mirado para fora. E às vezes vivemos uma frustração por isso, porque o seu modelo de realização é externo. É alguém, é algo, nós achamos que essas coisas nem existem de verdade. Agora, quando você olha que é uma palavra de Deus, Deus em nenhum momento Ele revelou que Ele queria o propósito de cada um a partir de um itinerário que você fizesse. Pelo contrário,
há um plano de Deus. A primeira coisa que nós temos que saber qual que é o plano de Deus para o nosso mundo. E a partir disso eu vou saber o que Deus quer para mim. São Bernardo teve clareza disso. É por isso que não hesitou, e hoje nós louvamos a sua vida, aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou. Agora cabe a cada um de nós responder a Deus, fazer a nossa parte, para que Deus de fato nos utilize como instrumentos para a sua obra. Seus olhos, baixe a sua cabeça, e a sua segura essa graça.